Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos juntos? Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Juntos o 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. E para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo uma das mais importantes cartas do Novo Testamento. Nós temos a carta de Romanos como um grande tratado teológico. Nós temos a carta aos Gálatas como também uma carta profunda, uma carta importantíssima de afirmação, de sistematização das doutrinas essenciais da fé cristã. E nas cartas demais você tem muito assunto ligado à eclesiologia, à prática da vida das igrejas, como a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses. Mas a carta de Paulo aos Efésios é também uma carta de aprofundamento teológico, de vários temas da teologia cristã. Paulo já começa no capítulo 1 falando sobre eleição, sobre soberania de Deus, sobre predestinação, e fala das insondáveis riquezas de Cristo no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ele aprofunda de maneira extraordinária o plano da redenção, as verdades centrais do Evangelho ligadas à nossa salvação, a como Deus nos salva. E no capítulo 5, Paulo já fala de desdobramentos muito práticos das verdades bíblicas que ele apresentou, das verdades teológicas que ele apresentou nos capítulos anteriores, e de como isso desemboca na vida prática do cristão, de como isso impacta o comportamento do cristão numa vida reta, numa vida honesta, numa vida coerente entre a revelação da verdade sobre Deus e uma vida na verdade a partir daí então, e como isso impacta a nossa vida no lar. Por isso Paulo vai falar de marido e mulher, de criação de filhos, de como isso impacta a nossa vida no mercado. Ele fala da relação patrão e empregado, do trabalho, do trabalhador. E agora, caminhando para o final da sua carta, Paulo introduz também a consciência da batalha espiritual na qual todo crente está envolvido, todo cristão entrou numa guerra espiritual. Paulo está falando dessas coisas porque aqueles cristãos para os quais ele está escrevendo viviam dentro de um mundo romano, que era um mundo marcado por violência, por injustiça, por feitiçaria, era um mundo marcado por idolatria, era um mundo marcado por promiscuidade, era um mundo
turbulento, era um mundo conturbado, era um mundo caótico, era um mundo desorganizado. E o grande Império Romano era parte direta do caos social que aquela sociedade daquele tempo vivia. Basta você ler um pouco sobre a biografia dos grandes imperadores romanos e você verá como eram homens loucos no poder. Homens como Calígula, homens como Cláudio, homens como Nero. Você perceberá que um homem daquele, sendo visto como uma divindade na terra e sendo respeitado absolutamente, é uma coisa completamente perturbadora, uma coisa muito difícil de se viver. E você tinha o lado de fora do Império Romano, que vivia em guerra com o Império Romano, tentando invadir suas terras ou sendo invadido pelo Império Romano na sua expansão. Então é um mundo de guerra, é um mundo de crises, é um mundo de dificuldades, é um mundo que enfrentava pandemias, é um mundo que enfrentava seca, estiagem. O capítulo 11 de Atos fala que nos dias de Cláudio veio uma grande fome sobre a terra inteira. Então, é um mundo extremamente problemático e um mundo com diversas teorias, diversas teses do porquê o mundo era errado do jeito que era, de porquê o mundo tinha os problemas que tinha. E se você ler as filosofias, as proposições de pensadores gregos, de pensadores romanos, de pensadores hindus, de pensadores do Extremo Oriente, você verá as mais diferentes proposições de qual era o problema do mundo daquela época. Mas quando nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo, Paulo então apresenta a raiz dos problemas que o mundo vive. E a apresentação do que Paulo faz é completamente diferente das proposições, vamos dizer assim, sociológicas, filosóficas, científicas das pessoas daqueles dias. Ainda que dentro de um contexto científico limitado deles, mas toda leitura para explicar o problema do mundo eram leituras precárias, eram leituras insuficientes, eram proposições, soluções ou diagnósticos insuficientes. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, escrevendo aos crentes de Éfeso, que estão no meio do caos, que estão no meio de uma situação complicada, eles são pressionados pelo paganismo que predomina no mundo, são perseguidos pelo poder do Império Romano, são perseguidos pela religião judaica, eles sofrem tensões fortíssimas, e a razão de tudo que eles estão vivendo, a grande tensão da vida cristã, Paulo diz que é uma batalha espiritual. Paulo diz aqui no texto: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, se revistam da armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes, olha o que Paulo diz, contra as ciladas do diabo. Paulo diz aqui que o crente tem que enfrentar na vida as ciladas do diabo. E a palavra que Paulo aqui usa, que é traduzida como cilada, ou ciladas, é a palavra grega que nós temos a semelhante no português. Você conhece a palavra método, não conhece? A palavra método vem de metodeia do grego. E aí é a palavra igual do português e do grego. Então Paulo diz aqui no texto, vamos traduzir mais literalmente. Paulo diz, para que vocês fiquem firmes contra os métodos de Satanás, contra a metodologia de Satanás no mundo. Paulo está chamando aqui a nossa atenção para esse fator. E ele diz o porquê que nós temos que ficar firmes contra a metodologia, o modus operandi de Satanás no mundo. Ele diz, porque a nossa luta não é contra. E aí Paulo, conquanto está escrevendo em grego, Paulo é judeu e a cabeça dele é de judeu e ele traça o paralelismo. Ele diz assim, a nossa luta é contra, não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades.
o judeu faz muito isso, né? Ele põe 2 pontos de cá, põe 2 pontos do outro lado, e depois adiciona mais 2 pontos. Ele diz, contra os dominadores do mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo aqui traça um contraste de 2 lados. Ele diz, nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores e forças espirituais do mal. Então, Paulo agora sinaliza acerca da metodologia de Satanás. Qual é o método de Satanás? Paulo vai apresentar aqui. E aí ele sinaliza para a igreja não errar, para a igreja entender que ela não tem uma guerra contra carne e sangue. Carne e sangue significa contra seres humanos. Nós não lutamos contra forças naturais. Nós não lutamos contra forças humanas. Nós não lutamos contra homens. Paulo está dizendo aqui para aqueles cristãos, Roma persegue vocês, mas vocês não têm uma luta contra Roma. O judaísmo persegue vocês, mas vocês não têm uma luta contra o judaísmo. Vocês não lutam contra os judeus. Vocês não lutam contra o cidadão romano. Vocês não lutam contra os cidadãos gregos, os filósofos gregos. Vocês não têm uma luta contra o pagão, enquanto vocês têm uma luta contra o paganismo. E aqui, Paulo faz uma distinção muito importante. Nós precisamos lembrar, cristãos estavam sendo mortos. Cristãos eram esfaqueados publicamente. Cristãos eram queimados publicamente. Cristãos eram invadidos em suas privacidades, suas casas eram saqueadas. Cristãos eram arrastados para as arenas. Cristãos viam seus filhos sendo mortos debaixo de uma pressão de nega Jesus ou seu filho é morto na sua frente. O que fazer agora? Nega Jesus ou você será privado de todos os seus bens. Essa é a situação. Então, o que acontece aqui nesse contexto? Uma crescente tendência de ódio dos cristãos contra os não cristãos. E uma crescente tendência de que, à medida que a igreja vai crescendo, ela reaja significa a estrutura de poder social, a estrutura de governo social, é o arquê. O arquê é o poder estrutural. Quem governa? Naqueles dias, você tinha umas cidades que eram governadas por anciãos, as cidades maiores, as menores ao redor delas, submissas a elas, tinha um governador daquela cidade. Depois você tinha um rei, que aqui na região é Herodes, e acima de Herodes você tem o imperador romano. E em Roma você tem o senado e o trono do imperador.
são as instâncias de poder. E Paulo está dizendo que nós temos uma batalha e precisamos prestar atenção na metodologia de Satanás, que Satanás usaria então os principados, ou seja, os potestades e os principados, os que governam. Satanás usa aqueles que governam. Satanás, na sua metodologia, usa reis, usa reinos, usa prefeitos. Satanás, na sua metodologia, usa conselhos locais. Satanás, na sua metodologia, se esconde atrás do imperador, se esconde atrás do império. Satanás se esconde atrás de leis. Satanás se esconde atrás de estruturas de poder na sociedade. Então você tem que parar e pensar: quem manda na sociedade hoje? Você tem o poder comunitário, das pessoas que têm credibilidade, força, autoridade e liderança nas comunidades locais. Você tem o poder político e você tem o poder econômico. Então, onde é que você acha que Satanás atuará? Onde é que você acha que Satanás agirá para mobilizar? Então, isso aqui é importante para nós. Depois ele diz: a nossa luta, o outro paralelo é dominadores e forças espirituais. Nossa luta é contra aqueles que dominam. A nossa luta é contra aqueles que dominam. E aí você tem que prestar atenção, porque agora ele clareia mais. Você fala assim: então a nossa luta é contra o vereador. A nossa luta então é contra os deputados. A nossa luta então é contra o prefeito. É contra o governador. A nossa luta então é contra o presidente. Não. Paulo faz o segundo paralelismo. Ele diz assim: olha, é contra os dominadores do mundo tenebroso. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, qual é a nossa guerra? Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo são os agentes que dominam a vida humana. Nosso maior inimigo, nosso adversário, as ciladas, as metodologias, as armadilhas de Satanás são feitas, algumas vezes, através de pessoas. Mas as pessoas não são nossos adversários. Os nossos adversários são os demônios que se escondem atrás das pessoas. São os demônios que se escondem atrás das estruturas. São as forças que se escondem através do poder político, do poder econômico, que se escondem algumas vezes através de qualquer tipo de poder que estiver sendo exercido sobre as pessoas. Então vamos pensar: quando Satanás quer atrapalhar, atuar numa igreja, quem Satanás vai preferir usar? O zelador ou o pastor? Quando Satanás quer se apoderar de uma sociedade, quem você acha que ele usará? O sujeito maluco ali da esquina, morador de rua? Ou o prefeito da cidade? Os vereadores da cidade? Os deputados de um estado? Os deputados de uma nação? Os senadores de uma nação? O presidente de uma nação? Os poderosos do dinheiro de uma nação? Você tem hoje um outro poder muito interessante, além do poder judiciário, legislativo e executivo. Você tem o poder da comunicação. Hoje a informação é uma arma muito poderosa. Quem tem um microfone na mão tem um grande poder. Quem tem a fala, quem tem a vez para falar, tem um grande poder de fala, de persuasão, de mobilização, de influência. Então, onde você acha que Satanás atuará? Então, vamos pensar em algumas coisas práticas. Hoje, dos grandes flancos de influência é
o jornal. Será que Satanás atua atrás do jornalista? Será que os dominadores do mundo tenebroso querem se apoderar do jornalista? Será que vai ou não? Será que é interessante, é estratégico, é um bom método para Satanás enganar e seduzir o jornalista? Será que é importante para Satanás seduzir e enganar líderes religiosos, professores, youtubers, influencers? Será que é importante? Será que é importante para Satanás dominar o cinema? Cinema forma ou não forma opinião? Será que é importante para Satanás ter na mão artistas famosos? Preste atenção, gente. Olha o que o texto está dizendo. A nossa luta é contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na região celeste, no mundo espiritual. E o mundo espiritual exerce direto governo e influência sobre o mundo físico. Satanás, aqui, Paulo está nos revelando, não é aquele ser chifrudo, com rabo pontudo, com um tridente na mão. Olha como Paulo define os demônios aqui, gente. Paulo diz que os demônios são forças espirituais. O que uma força faz? A força empurra. A força influencia. A força movimenta. Então, preste atenção, é importante entendermos que nós vivemos numa sociedade sobre a qual seres espirituais exercem força, exercem influência, atuam no pensamento, atuam no campo das ideias, atuam na política, atuam na economia, atua em todas as áreas possíveis da nossa sociedade. Esses seres espirituais exercem influência sobre a nossa sociedade. Então nós temos que entender quem é meu inimigo. Quem é inimigo da igreja? É o ateu? Quem é o inimigo do cristianismo? É o espírita? É o muçulmano? É o progressista? Quem é o inimigo da igreja? Contra quem é a nossa luta? Se fosse contra outro ser humano era fácil. Você vê o sujeito, você olha no Facebook, vê a postagem do sujeito e pronto. É esse que é meu inimigo. Mas preste atenção, aquele sujeito não é teu inimigo. A igreja precisa entender que por trás de certas publicações, que por trás de certas leis, que por trás de certos pensamentos, que por trás de certas tendências sociais, que por trás de certas tendências políticas, que por trás de certas arquitetações econômicas, que por trás de certas decisões governamentais, você tem uma força do mal empurrando aquele governo na direção daquela decisão. Pastor, como eu vou saber o que é e o que não é? É simples. Toda vez que você perceber homens, reis, reinos, governos, mídia, seja lá o que for, empurrando numa direção contrária à lei de Deus, quem é que está empurrando? As forças espirituais do mal, que sempre empurrarão para fora do caminho da vontade de Deus. Qual é a tarefa da igreja? Lutar a guerra espiritual. Então, o apóstolo Paulo, nós podemos aqui, diante disso, pensar em três verdades iniciais aqui. Primeiro, a luta é espiritual. Nós temos que entender isso. A oração é a nossa arma espiritual, por quê? Porque a luta é espiritual. A batalha é espiritual.
nós não ganhamos esta guerra gritando, nós não ganhamos esta guerra agredindo, nós não ganhamos essa guerra ofendendo, nós não ganhamos essa guerra atacando pessoas, nós não ganhamos esta guerra odiando pessoas. A guerra é espiritual, não é física, não é na bala, não é na ofensa, não é no soco, não é no tapa. Essa guerra é espiritual. Nós precisamos entender isso. Essa batalha é espiritual, são dominadores do mundo espiritual. Dominam cientistas, dominam políticos, dominam artistas, dominam trilionários, dominam traficantes, dominam religiosos. Satanás usa carne e sangue. Por isso a guerra é espiritual, não humana. Porque nós não podemos atacar os prisioneiros da guerra. Nós temos que atacar os aprisionadores dos seres humanos. Isso aqui é difícil de exercer, gente. A guerra é espiritual. Eu tenho que olhar, olha só que coisa difícil. Eu tenho que olhar para o sujeito que me persegue, não como inimigo, mas como o prisioneiro do inimigo, que eu tenho que amar e trabalhar para libertar. E Paulo, quando ensina essas coisas, Paulo ensina de cadeira. Por quê? O que Paulo fez? Paulo perseguiu a igreja, foi para Damasco, e lá em Jerusalém, ele entrava nas casas, espancava as famílias, jogava a mulher, o menino com os móveis para fora, tacava fogo naquelas coisas, espancava aquelas pessoas, liderou a morte do diácono, líder da igreja, que é Estevão, e Estevão é apedrejado até morrer, e Paulo está ali dizendo, eu tenho que matar esses cristãos. Estevão teve uma consciência da batalha espiritual. Porque enquanto Estevão era apedrejado, Estevão ora pelas pessoas que o apedrejavam, dizendo, Senhor, não culpe essas pessoas por me matarem. Estevão diz, Senhor, não joga sobre essas pessoas a minha morte. Perdoa essas pessoas. Por quê? Porque Estevão está vendo, o meu inimigo não são eles. O inimigo não é o sujeito que joga pedra. O inimigo é Satanás que cega aquele sujeito e o ajuda a chegar a uma conclusão que tem que me jogar pedra. Esse é o desafio. Enxergar a força espiritual por trás do governo maligno. Enxergar a força espiritual por trás do político maligno. E aí, nós temos que orar pelo político. Nós temos que orar pelo vizinho perseguidor. Nós temos que orar por aquele sujeito que faz a lei, que gera hostilidade contra a fé cristã. Porque nós sabemos das arquitetações do nosso adversário, as ciladas. A metodologia de Satanás já está estabelecida e os demônios e as forças espirituais de Satanás exercem exatamente o que ele traçou, influenciando aquelas pessoas. A guerra é espiritual. A guerra não é de palavras, a guerra não é de bala, a guerra não é de espada, a guerra não é na força humana. E aí nós temos que voltar ao próprio Velho Testamento. Davi diz, Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu a guerra porque lutou em nome do Senhor. No Velho Testamento, a guerra em alguns momentos espiritual se fundia com a guerra física. Por quê? Porque a igreja está dentro do Estado de Israel. E é importante Deus preservar o Estado de Israel para preservar a igreja. Então não é a igreja de Israel que guerreia, é o Estado de Israel que guerreia. A igreja está dentro do Estado, nem todo judeu é crente. Davi era crente, Saul não. Saul guerreava. Davi, como crente, teve que defender o Estado de Israel. Mas as armas, a guerra era também espiritual naquele contexto. Hoje a igreja não é Estado.
A igreja não está dentro de nenhum estado. A igreja, no Novo Testamento, atingiu a sua maioridade. E na menoridade, quando a igreja era menor, ela tinha a tutela do Estado hebreu. Quando a igreja atinge a maioridade com a vinda de Cristo, ela sai do Estado judeu e agora ela assume a sua identidade diante do mundo, mas ela cresce também como instituição, mas ela tem uma batalha que é espiritual. Nós temos que guerrear uma guerra espiritual, irmãos. Em segundo lugar, o inimigo é espiritual. O texto fala das ciladas do diabo. É Satanás e os seus demônios. Quando Cristo veio, na sua primeira vinda, é interessante, numa das situações, Jesus vê um moço que era surdo e mudo, e Jesus expulsa o demônio do sujeito. É engraçado. Num outro caso, a Bíblia diz que Jesus pegou saliva, colocou na língua do sujeito, e a língua, o empecilho, soltou e ele passou a falar. Nesse outro caso, Jesus não cura uma doença física daquele sujeito. Jesus tira um demônio daquele sujeito. E quando o demônio sai dele, a doença sai dele também. Ele é curado. Ou seja, há uma diferença aqui, não há? E aí é interessante que ali os escribas estão ali, os fariseus estão ali, e eles dizem assim: ele liberta os enfermos, ele expulsa demônios pelo poder do maioral dos demônios. E aí Jesus diz assim: se eu expulso o demônio pelo próprio demônio, o reino de Satanás está dividido. Jesus diz: olha, vocês não estão entendendo, o que está acontecendo aqui não se pode saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Ou seja, Jesus está dizendo que na sua primeira vinda ele veio subverter, ele veio derrotar o valente, que é Satanás, para saquear a casa do valente. O que é a casa do valente? A casa do valente é a terra. Quem é o valente? O valente é Satanás. E Jesus disse que veio subverter, ele veio amarrar o valente. Agora ele manda saquear a casa do valente. Mas a casa do valente está toda montada, toda estruturada com a metodologia de Satanás. E agora nós que trilhamos, que andamos na casa do inimigo, do valente, nós temos que andar com atenção, porque está cheio de armadilhas e nós temos que desarmar essas armadilhas feitas por um inimigo que é espiritual. Não é humano, é espiritual. O inimigo é espiritual. Forças espirituais. Contra quem nós lutamos? Contra forças espirituais do mal. Vai adiantar dar tiro? Vai adiantar dar facada? Vai adiantar dar soco? Você luta contra uma força espiritual, que às vezes está no filho, que às vezes se apodera da esposa, que às vezes se apodera do marido, que às vezes se apodera do vizinho, que às vezes se apodera do prefeito, que às vezes se apodera de deputados, que às vezes se apodera de partidos, que às vezes se apodera de alguém que influencia a sociedade, que fala. Agora você precisa entender uma coisa. Aqui eu não estou falando só de possessão demoníaca. A gente acha que Satanás se apodera de alguém quando alguém espuma pela boca, quando o sujeito rola no chão, quando o sujeito começa a tremer, e aí ele roda, aí ele muda a voz, aí Satanás se apoderou dele. Não. Lembra, Judas foi possuído por Satanás. Judas não espumou, Judas não caiu no chão, Judas conversou normalmente. Jesus vira para o Judas e diz: o que você tem que fazer, vai e faz agora. Ele saiu e foi trair Jesus. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Ou seja, Judas é empurrado pela força espiritual do mal. Então é isso que essa força faz. Ela influencia com a mente. Ela influencia a cabeça, o raciocínio das pessoas. E influenciando o raciocínio, ela influencia o comportamento. Ela influencia as decisões. Ela influencia as ações. E aquela pessoa raciocina e a mente dela está condicionada por Satanás. A possessão demoníaca é, às vezes, só uma expressão dessa dominação de Satanás. Aquela manifestação de uma possessão. Mas muito mais grave. E, aliás, quando ela manifesta, a gente até fica mais fácil. Porque aí é só orar e expulsar, porque você já viu o que é. Não é? Agora, essa dominação sutil, que o sujeito não espuma, que o sujeito não cai no chão, que ele não muda a voz, ele fala com a voz dele. Mas ele está falando movido pelo diabo. Aí é difícil. Olha o que Jesus fala com Pedro.
quando Pedro vira para Jesus e Jesus diz assim: importa que o Filho do Homem morra por vocês na cruz, ressuscite no terceiro dia, tal, serei entregue na mão dos homens. Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não vai morrer não, tem dó do Senhor mesmo. Isso é autopiedade. Tenha dó do Senhor mesmo, para de falar que o Senhor vai morrer. Jesus virou para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás. Entende a força espiritual do mal, fazendo Pedro falar contra o plano da redenção? Jesus está revelando o plano da redenção. Eu vou morrer na cruz por vocês. Pedro vira para Jesus e diz: não, tem dó do Senhor, não vai morrer não. Olha como Satanás é sutil. Agora, o que Satanás fala na boca de um youtuber, de um influencer, de um estilista? O que Satanás é capaz de falar na boca de um filósofo? O que Satanás é capaz de colocar na caneta, na digitação de um roteirista? O que Satanás é capaz de estabelecer na decisão de um Senado, de um Congresso Federal? Então, primeiro, a luta é espiritual. Segundo, o inimigo é espiritual. Terceiro, a arma para vencer é espiritual. Como vencer então? Se não adianta dar chute, se não adianta dar soco, se não adianta dar murros, como vencer então? Irmãos, a arma da vitória da igreja é a oração. Quando você ora, você exerce um poder sobrenatural. Quando você ora, você se apodera das armas espirituais. Paulo diz: tome a armadura de Deus. Pegue-se a senhora da armadura de Deus. É engraçado, quando Paulo fala da armadura de Deus, olha só, como a armadura é interessante. Ele diz: tome toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Aí ele diz assim: esteja firme cingindo-se com a verdade. Se você ler Isaías 11:5, você vai ver que o cinto da verdade é a roupa do Messias. Quando você olha Paulo dizendo a couraça da justiça, se você olhar Isaías 59:17, a couraça da justiça é a roupa do Messias. Quando Paulo diz aqui, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, Paulo fala, Isaías fala em 52:7, que esse pés, essa sandália da boas notícias da verdade, é o pé do Messias vindo sobre o monte para trazer o evangelho. Ou seja, é a sandália do Messias. Quando você olha ele dizendo aqui, embraçando o escudo da fé, e lá embaixo tomando o capacete da salvação, Isaías 59, mais uma vez, fala do Messias. Ou seja, cada peça da armadura de Deus é um atributo de Jesus. Então, como é que você vence Satanás? Se tornando parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás não tem medo de grito. Os demônios não têm medo de voz grossa. Os demônios não têm medo do livro da Bíblia. Coloca a Bíblia na cabeça do endemoniado para expulsar demônio. Eu fui orar numa escola uma vez, uma menina de 10 anos ficou possessa. Os professores, segurança da escola, alunos juntaram todo mundo, conseguiram arrastar a menina, trancar a menina na secretaria da escola. E uma das pessoas tinha uma Bíblia daquelas católicas, grande, lá na diretoria da escola. Aí eles pegaram a Bíblia e colocaram em cima da cabeça da menina. A menina pegou a Bíblia e rasgou no meio. Aí tinha aquele crucifixo com um coração, que era o Sagrado Coração de Jesus. A professora veio com o crucifixo na mão e colocou lá em cima da menina. Ela pegou, quebrou no meio, partiu para cima da professora, saíram correndo, trancaram a porta. A menina destruiu a secretaria, a diretoria da escola inteira, quebrou mesa, quebrou cadeira, quebrou janela, não saía porque a porta tinha grade, porque o povo roubava a escola, tinha grade na janela, mas ficaram do lado de fora, todo mundo assustado. Uma menina de 10 anos de idade. Porque Satanás não tem medo de crucifixo. Satanás não tem medo de livro. Satanás não tem medo de nenhuma placa denominacional. Sabe do que Satanás tem medo? Satanás tem medo de Jesus. O Senhor Jesus, ele cai aos pés
Jesus desembarca em Gadara, tem um homem possesso de 6.000 demônios, e quando ele vê Jesus, ele cai aos pés de Jesus e o adora, porque Satanás tem medo de Jesus. Satanás precisa ver Jesus na nossa vida. E a oração é comunhão com Deus para nos tornar parecidos com Jesus. Eu fui orar por aquela menina, e quando eu cheguei, eu disse assim: pode sair todo mundo. Eu falei: mas pastor, eu falei, não, sai todo mundo. Mas você vai ficar sozinho. Sozinho. Não precisa. Ah, tem que... Não. Sai, tranca a porta. Oração. Se qualquer demônio ver Jesus na tua vida, ele vê você vestido da armadura de Deus. E com a armadura de Deus, você luta na guerra espiritual. Porque se a luta é espiritual, o inimigo é espiritual, a arma para vencer é espiritual. A armadura é Deus, é você ser discípulo de Jesus. É você ser imitador, seguidor de Jesus. É por isso que quando tem uma situação de possessão, tem crente que corre. Tem crente que foge. Porque ele morre de medo de chegar lá, o demônio contar os pecados dele. Não é? Eu já vi isso acontecer. Não é? Demônio envergonhar. Sabe por quê? Porque a armadura de Deus é a imitação de Cristo. A armadura de Deus é você viver como Jesus. E é pela oração, pela comunhão com Deus, vida de oração. Olha, como Paulo aqui, então, nos apresenta, nos aponta diretrizes preciosas para a vida através da oração. Olha só, o versículo 18, Paulo diz assim: tome o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. E aí ele diz como? Ele diz: tome a armadura. Ele começou lá em cima dizendo, a nossa luta é assim, portanto, tome toda a armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tome toda a armadura de Deus, para você possa resistir. Então ele está expor firmes, cingindo, vestindo, tomando, empunhando. E aí ele fala no finalzinho, e olha a ênfase de Paulo, com toda a oração, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda a perseverança. Para isso, orando por todos os crentes. Presta atenção, o católico lê esse versículo errado. O católico lê esse versículo dizendo assim, orando a todos os santos. Não, ele não diz isso, orando a todo. Ele diz orando por todos os santos. Não é pedindo o favor dos santos, é orando, pedindo o favor de Deus sobre os santos. Não é santo que morreu, foi beatificado, canonizado, não. São os crentes vivos. E por isso Paulo disse também por mim. Ou seja, é importantíssimo que nós oremos com toda a oração, com toda a súplica, orando em todo o tempo. Aliás, esse é o capítulo do todo, não é? Paulo fala, tome toda a armadura de Deus, não é? Depois de ter desvencido tudo, Paulo diz aqui, e aí ele vai enfatizando essa ideia, toda a oração, toda a súplica. No 16 ele diz, você apaga todos os dardos do maligno. Paulo gosta da palavra, da expressão aqui, todo, né? Ele repete isso o tempo inteiro. Ele diz que você tem que orar, sabe por quê? Em primeiro lugar, ele está dizendo, você tem que orar, porque pela oração obtemos vitórias que não obtemos sem orar. Guarde isso no coração. Pela oração obtemos vitórias que não obtemos sem orar. Vamos falar juntos? Pela oração obtemos vitórias que não obtemos sem orar. Se não orar, não obterá a vitória. Olha só, Paulo fala aqui, a nossa luta não é contra a carne, é guerra, é luta, é batalha. E ele diz, portanto, tome a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, mais uma vez o todo, você vence tudo com toda a oração. Se faltar oração, você não vence tudo. Se tiver pouca oração, você vence um pouco. Se não tiver nenhuma oração, você não vence nada. Já perdeu. Então é preciso orar. Toda oração, você quer vencer só um pouco ou você quer vencer tudo? Paulo diz, depois de ter desvencido tudo, vencer
tudo que o diabo levanta contra a sua vida, vencer tudo que o diabo levanta contra a igreja, vencer tudo que o diabo levanta contra o progresso do evangelho na terra. Vencer, depois de ter desvencido tudo, Paulo está dizendo que, sem se revestir da armadura de Deus com oração, nós não podemos, nós não conseguimos vencer. Então, há vitórias que só se experimenta por meio da oração. E se você não orar, você não experimentará aquela vitória. Você não vencerá aquela luta. Você não vencerá aquela guerra. A força espiritual do mal empurra. E por isso a Bíblia diz, resistir ao diabo e o quê? Mas o que você tem que fazer para o diabo fugir? Resistir. O que é resistir? O diabo empurra, você empurra de volta. O diabo empurra e você insiste em fazer aquilo que ele não quer que você faça. Ou não fazer aquilo que ele quer que você faça. O diabo manda uma tentação, você empurra Satanás, você resiste a Satanás, não caindo na tentação. O diabo vai dizer para você, toma todas, enche a cara, vai, fuma, vai, cheira, bebe. O diabo vai dizer, vai para a cama, transa. O diabo vai dizer para você, rouba, mente. O diabo vai dizer para você, faz fofoca, fala. O diabo vai dizer para você, agride, xingue. O diabo vai dizer para você, não trabalhe. O diabo vai dizer para você, fique com preguiça, não ore. Mas o que é que você tem que fazer? Resistir. O que é resistir? Não está com vontade nenhuma de orar, mas você ora. Alguém já disse com muita sabedoria, quando não conseguir orar como deve, ore como pode. Não é? Se você não consegue orar como deve, ore como pode. Mas só não deixe de orar. Por quê? Pela oração, obtemos vitórias que não obteremos sem orar. Você vence orando. Segundo, pela oração, experimentamos o que não experimentamos sem orar. Pela oração, experimentamos o que não experimentamos sem orar. Vamos lá? Guardar? Pela oração, experimentamos o que não experimentamos sem orar. Você tem experiência que não viverá sem orar. Olha o que Paulo diz. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, firme. O que é isso? É você lutar e não sair arrebentado da luta. Tem crente que até luta, mas depois que luta cai em depressão. Depois que luta, fica destruído. Eu já vi crente que trabalha, depois que fica um ano trabalhando para Deus, ele encerra o ano, entrega o cargo e diz, nunca mais vou trabalhar, porque tem muita retaliação do diabo. O que é isso, gente? Olha só a ordem de Deus, depois de ter vencido tudo, permanece pronto para outra. Pronto para outra batalha. É aquele soldado que luta e guerreia, e quando termina a guerra ele diz, que dia que é a próxima? Não é aquele crente que luta e depois diz, nunca mais volto para a guerra. Não. É pela oração que você terá a experiência de resistir tudo, de lutar ferrenhamente, de lutar em oração, lutar em oração, lutar em oração, lutar diante de Deus, chorar diante de Deus, orar diante do Senhor insistentemente. E depois que a luta passa, você está mais forte. Porque naquele momento que você exercitou a oração lutando, você aprendeu a orar mais e melhor. Você aprendeu a se santificar mais. E depois daquela luta, você está mais treinado para lutar. Não traumatizado. Você está mais treinado. Agora você é guerreiro habilidoso. Agora você é guerreiro tarjado, assim, né, marcado. Agora você é guerreiro bom. Então, é pela oração, gente. É orando que nós experimentamos milagres, intervenções de Deus, respostas de Deus à oração, que sem oração nós não podemos experimentar. Sem oração não vivenciamos. Pela oração, por último, para terminar, pela oração recebemos o que não receberemos se não orar. Então,
pela oração obtemos vitórias que não obteremos se não orar. Pela oração experimentamos o que não experimentaremos se não orar, tá? Sem orar não experimentará isso. E terceiro, pela oração recebemos o que não receberemos se não orar. Vamos lá? Pela oração recebemos o que não receberemos sem orar. Se não orar não vai receber. Olha só como Paulo fecha aqui para os irmãos de Éfeso. Ele diz, ore também por mim. Versículo 19, para que me seja dado. Para que me seja dado. Paulo está dizendo, irmãos, orem, porque senão não será dado. Ore para que seja dado. Ore para que me seja dado, ou dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo. Olha só, gente, uma coisa básica. Paulo está dizendo, ore para que quando eu pregar, eu pregue melhor. Ore para que quando eu pregar, eu pregue bem. Ore para que quando eu evangelizar, eu evangelize bem. Ore para que quando eu trabalhar para Deus, eu trabalhe bem. Ore para que eu, como ministro do Evangelho, avance. Então ore, irmãos, ore pela igreja, para que seja dada à igreja a palavra, para que seja dado, olha só, irmãos, uma coisa tão básica. Paulo já sabe a palavra, mas ele pede oração para que quando ele for pregar, seja dada a palavra. Senão, Satanás atrapalha até isso. Paulo está dizendo, ore para que Deus abra os caminhos, para que Deus derrube as barreiras, para que Deus me dê a palavra, para que com intrepidez eu faça conhecido o Evangelho de Cristo. Haverá oposição, haverá perseguição, mas a questão nossa não é o quanto de perseguição haverá. Para nós o mais importante não é o quanto de objeção haverá. Para nós o mais importante não é o quanto pessoas resistirão. O importante para nós é que nós temos um inimigo. Nosso inimigo é o poder das trevas. Nossos inimigos são as forças espirituais do mal, que aprisionam pessoas nas drogas, que aprisionam pessoas nas crenças erradas, que aprisionam pessoas nas religiões erradas, que aprisionam pessoas nas ideologias erradas, que aprisionam pessoas nos vícios, que aprisionam pessoas nas conclusões filosóficas equivocadas. Nossa guerra é contra aquele adversário lá, que aprisiona essas pessoas. Nossa missão é libertar aquelas pessoas. E nós precisamos orar para que tenhamos a intrepidez de falar do Evangelho para aquelas pessoas que estão aprisionadas pelas trevas. E que Deus nos dê vitória sobre elas, em nome de Jesus. E a igreja precisa orar, irmãos. Nós vivemos dias tão complexos. Nós vivemos dias tão desafiadores. Por exemplo, nós temos domingo que vem uma eleição política no Brasil. E você precisa ficar atento se você não dará seu voto exatamente ao agente que Satanás usará contra nós. Olha só como é difícil votar, gente. Como é difícil exercer consciência cristã. Você precisa se posicionar na sociedade. Esses dias eu vi uma postagem de uma moça que se diz crente. E ela foi numa sala da ONU, que é a sala da diversidade religiosa. E ela bateu uma foto e disse, isso é uma conquista humana. E ela disse, eu como cristã me orgulho dessa sala, que é a sala da diversidade religiosa. É a sala do respeito a outra religião. É a sala da convivência pacífica, porque todos nós somos irmãos. Irmãos, eu não sou irmão de uma religião que fala uma mentira sobre Jesus e leva pessoas para o inferno. Eu não posso ser irmão, isso não é irmandade, isso é cumplicidade com Satanás, que mobiliza religiões, políticos, poderes econômicos, empresas, e mobiliza tantas coisas na nossa sociedade para arrastar pessoas. Eu tenho uma guerra contra aqueles espíritos. Eu não posso me coadunar com os homens que estão sendo usados por aquelas forças do mal. Mas eu não posso bater naquelas pessoas, eu tenho que orar por elas. Eu tenho que resistir firmemente àqueles principados e potestades que estão por trás da política, da economia, da mídia, das ideologias, das ideias, das proposições. Então eu queria que você ficasse de pé nesse instante e você podia orar
nesse momento, por nós, pela igreja. Paulo direciona aqui, ele diz que a oração tem que ser para que você se revista da armadura de Deus. Então o que é que nós precisamos no Brasil? Uma igreja revestida da armadura de Deus. O que nós precisamos mais no Brasil? Milhões e milhões de discípulos de Jesus, de gente que quando Satanás olha, vê Jesus nelas. Nós precisamos de gente assim nos postos, nós precisamos de gente assim com dinheiro na mão, nós precisamos de gente assim com cargo na mão, nós precisamos de gente assim nas escolas, nós precisamos de gente assim na música, nós precisamos de gente assim no cinema, nós precisamos de gente assim com o microfone na mão influenciando a sociedade. Nós precisamos, irmãos, orar a Deus para que aqueles que já estão em cargos, aqueles que serão eleitos, que o Senhor tire essa influência de trás dessas pessoas. Nós precisamos orar pelas instâncias de poder do nosso país. Nós precisamos orar, irmãos. A oração é uma arma poderosíssima de guerra. Nossos irmãos, na época do Estado Islâmico, estavam lá na cidade de Mossul, uma igreja presbiteriana pequena, mundo islâmico opressor. Os irmãos estavam ali, o Estado Islâmico, a 2 quilômetros da cidade. Eles não tinham para onde fugir, porque para qualquer lado do país que fossem, eram inimigos do Estado Islâmico e inimigos do Islã normal do país. E eles ficaram pensando do que fazer. Eles disseram, não dá para fugir. Resolveram se trancar na igreja e ficar orando. E à medida que oravam, dias e dias, orando dia e noite, as pessoas iam dizendo, o ISIS está a 2 quilômetros da igreja. Está a 1 quilômetro da igreja agora. Da área da cidade onde estava a igreja. Quando estava a 800 metros, eles pensaram assim, o que nós vamos fazer? Se ficar aqui, eles vão invadir e matar todo mundo. O que eles resolveram fazer? Saíram da igreja, ergueram as mãos e foram ao encontro do ISIS orando. Olha que doideira, não é? Eu ouvi isso do pastor da igreja. Disse, olha, a gente não tinha o que fazer. Nós então erguemos as mãos e saímos orando. Orando a Deus, a favor dos soldados do ISIS, pedindo que Deus libertasse aqueles homens do domínio de Satanás, que Deus fizesse a vontade deles. Se fosse morrer nas mãos deles, nós íamos morrer. E eles dizem que quando estavam a 800 metros do ISIS, vendo o ISIS lá na frente com armas, com carros de guerra, de repente o ISIS virou e bateu em retirada. Os soldados saíram apavorados, correndo e fugiram da região deles. Eles voltaram para a igreja, cantando e louvando a Deus e dando graças. Foi a vitória que a mídia não conta. Venceram armas com orações. Essa é a arma mais poderosa que nós temos, irmãos. Nós precisamos orar apaixonadamente pelo nosso Brasil. Nós precisamos orar apaixonadamente pelos nossos políticos, pelos nossos partidos. Ore pelos partidos. Ore a Deus pelos empresários. Ore a Deus pelos influencers. Ore a Deus pelos artistas. Ore a Deus pelos canais de TV. Porque não é contra eles, é contra as forças espirituais do mal que estão empurrando na direção errada. E nós precisamos resistir a Satanás e exercer força na oração. Porque Deus pode derrubar as fortalezas do mal por detrás dessas pessoas. E elas terão os olhos abertos. E Deus dará graça à igreja. Então, mais poderoso do que o voto é a sua oração. Mais poderosa do que a articulação política, sua oração. Mais poderoso do que o seu protesto, sua oração. Seja um intercessor. Por isso essa semana toda temos orado. Então, faz uma oração agora pelo nosso país. Faz uma oração agora pela igreja. Faz uma oração agora pela campanha. Ergue as suas mãos aos céus. Faz uma oração agora. Faz um clamor seu como igreja. Te dou um tempinho aqui para você orar e depois nós fechamos cantando mais uma canção ao Senhor. Mas ergue a Deus a sua voz. Faça a sua oração em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus.